Olá, pessoal. Gente, hoje eu não estou aqui para gravar nenhum perguntas e respostas não, ok? É apenas algumas indagações, algumas curiosidades que algumas pessoas comentaram comigo esses últimos dias. E entre elas, um colega aqui fez um comentário pedindo desculpas. Por quê? Porque ele disse uma coisa e eu disse que ele estava enganado. Eu queria dizer que, tanto ao colega, né, que eu já respondi para ele, como a todos vocês, que pensar diferente do que eu digo ou de qualquer pesquisador diz, não tem problema nenhum. A gente tem que levar em consideração uma coisa: se todo mundo pensasse igual, ninguém estava aqui discutindo nada, não é verdade? Eu também tive todas as dúvidas que a maioria de vocês hoje tem, pode ter certeza disso. Não só eu, como todos os outros pesquisadores, todo mundo quando começa no mundo da pesquisa, vai ter milhões de dúvidas, isso é normal, não tem problema nenhum. E a dúvida que o colega teve aqui foi em relação a Durval e Pedro, né? Onde ele disse que os dois foram traidores, aquela história de sempre. E eu disse a ele que não era bem assim, sugeri para ele assistir alguns vídeos, e eu disse que essa dúvida que ele tinha de Durval e Pedro de Cândido, eu também tinha. Eu só vim deixar de ter essa dúvida quando eu conversei pessoalmente com o Durval, que para mim, na hora que a gente conversou, ele foi muito sincero na hora da conversa com a gente, e principalmente depois que eu gravei com alguns volantes que estavam na volante, que foi até Angico, e me confirmaram tudo que o Durval disse, sem eu perguntar nada, sem eu dizer nada do que o Durval tinha falado com a gente. Eles simplesmente contaram o que tinha acontecido e bateu exatamente com o Durval. Então a história, para quem pesquisa, ela é feita dessa forma. Uma outra curiosidade, gente, que algumas pessoas me perguntaram, que eu até já falei, mas não custa nada dizer novamente. Uma vez eu estava viajando com a Sila, no sertão de Pernambuco, se eu não me engano, e nós fomos parados por uma blitz. E quando o policial chegou, era uma blitz de procurar armas, enfim, essa história toda era polícia militar. Não era de trânsito, não. E quando o policial chegou, que pediu para a gente se identificar, sair do carro, aquela história toda, eu disse assim: amigo, eu estou aqui com a senhora aqui de idade, a gente está indo lá para a Serra Talhada, e ela foi cangaceira do Bando de Lampião, é a dona Sila. O policial olhou assim para dentro do carro e disse assim: vixe Maria, é mesmo, é? Rapaz, você não devia nem ter parado. Aí gritou: sargento, vem aqui, vem aqui. Enfim, chegou o pessoal ali, bateram um papozinho ali com a Sila, foram todos muito amistosos, tiraram até fotos com ela, enfim, foi muito bacana, foi muito legal, né? Uma curiosidade que as pessoas pediram para eu contar novamente, eu estou aqui contando para vocês. Uma outra coisa bem interessante foi quando eu trouxe o candeeiro para Fortaleza, para vocês verem como é as coisas. Não foi nem muito noticiado na época, foi uma coisa de surpresa, como eu falei uma vez, a Elisa me ligou dizendo que o pai dela queria vir aqui conhecer o local, rever, né, o local onde ele embarcou para ser soldado da borracha. Ela me ligou um dia à noite, no outro dia eu já estava em Buíque para apanhá-la. Eu, o Paulo Gastão e, se eu não me engano, o Lívio estava com a gente também. E o candeeiro vai passar uns dias aqui em Fortaleza. E quando ele chegou aqui, claro, aí algumas pessoas ficaram sabendo, e eu estava com ele passeando aqui na beira-mar, lá na orla, ou lá onde vende os peixes, né, onde tem os jangadeiros, enfim. E algumas pessoas viram o candeeiro e começaram aquele cochicho: olha ali um cangaceiro do Lampião, aquela história toda. E foi muito interessante. E ele só dava aquela risada dele gostosa quando as pessoas chegavam e diziam: não, rapaz, não foi cangaceiro, não. Aquele jeito dele que vocês já viram aqui em muitos depoimentos que eu já coloquei. E foi uma coisa muito bacana, porque os pescadores, né, aqui na beira-mar, quem estava ali na hora realmente fez até uma pequena multidão andando atrás dele, né, da onde a gente ia, para tentar conversar com ele, comentar. Foi muito interessante isso. Para vocês verem, quando algumas pessoas dizem: viraram estrelas. Claro, não é estrelas hollywoodiana, nem de televisão, nem celebridade, não. Mas todos eles eram, sim, motivos de curiosidade. Quem é de vocês que não teria interesse em ver alguém da época e bater um papo? E conversar e tirar uma foto, isso é normal. Então, quando as pessoas, muita gente diz: viraram estrelas, isso, aquilo, outro, eu não vejo dessa forma, gente. Até porque quem diz isso, se tivesse a oportunidade de estar com um deles, com certeza também ia querer tirar uma foto, querer conversar, eles iam ser o centro da atenção, isso é normal. Então, quando as pessoas fazem esse tipo de crítica, eu fico olhando assim com um olhar meio torto. Amigo, você está dizendo isso, mas eu tenho certeza que se você tivesse a oportunidade, você também estaria ali fazendo papel de tiete
querendo tirar foto e etc e tal. Pelo menos eu penso dessa forma. Uma vez, quando eu estava lá em Buíque, gravando também com o Candeeiro, a gente estava batendo um papo lá na casa dele e tal, e o Candeeiro deu uma saída, e a esposa dele ficou conversando com a gente e disse assim: Ave Maria, quando a gente sabia que eles vinham para cá, eu cansei de me esconder no mato. Quando sabia que o grupo de Lampião andava nessa região, que eu era menina na época, e quando a gente ouvia falar o nome de seu Né, Candeeiro, né, na época do cangaço, quando a gente ouvia falar o nome dele, a gente corria, porque eu sabia que ele era daqui, todo mundo tinha medo. Ou seja, e depois ela veio a casar com ele, né, constituíram família, enfim. Foi uma coisa interessante também da esposa dele dizer que se escondeu no mato com medo dos homens de Lampião, e todo mundo lá em Buíque, né, na pequena pedra de Buíque, sabia que o Candeeiro era lá da região. Então é uma coisa meio estranha, né? Isso daí, a gente deu boas gargalhadas em relação a isso. Queria também pedir a vocês, gente, mais uma vez, desculpa a muita gente, porque eu não consigo responder todas as perguntas. Tem até um colega que disse que já perguntou 3, 4 vezes e eu não respondi, mas infelizmente são muitas perguntas que eu não consigo responder. Uma das coisas também que muita gente pergunta é a respeito do Raso da Catarina. Gente, eu tive a oportunidade de ir no Raso da Catarina, numas pias aonde o bando ia se abastecer de água. Eu fui junto com o pessoal do IBAMA e da FUNAI na época. Isso foi no início do ano 2000, não recordo bem direito. Mas se vocês procurarem no meu canal, quem não viu ainda, que as pessoas perguntam muito sobre o Raso da Catarina, eu já estive lá inúmeras vezes, tá? E se você puder conseguir um guia, vá nos locais que você vai ver uma coisa muito interessante. Principalmente se você for na época da seca, na época que está tudo seco, que você vai encontrar algumas pias de água. Então vale a pena você ir. Porque na época que chove, quando chove, é quase impossível andar dentro da caatinga. Não se anda dentro da caatinga quando está chovendo. Para andar é muito difícil, a não ser quem é acostumado. E no Raso da Catarina é pior do que em qualquer outro local, porque é um emaranhado de cipós, de espinhos, de galhos, é uma coisa assim simplesmente terrível. É por isso que sempre que surge aquela dúvida de cangaceiro andava a cavalo ou a pé, inclusive os amigos aqui na última live, lá de Floresta e Nazaré, foi feita essa pergunta para eles de como a volante se locomovia. E era sempre a pé. O cavalo era usado algumas poucas vezes, mas foi usado sim, isso aí não resta dúvida. Eu tenho depoimentos de Sila, de Adir, enfim, de tanta gente dizendo que andou a cavalo. Mas um exemplo, num ano, eles andavam talvez 5 dias a cavalo e o resto era tudo a pé. Porque eu torno a repetir, só anda a cavalo dentro da caatinga encorado. Até um vaqueiro experiente não anda sem ser encorado dentro da caatinga, isso aí é fato. Então isso é bom que a gente esclareça mais uma vez essa história do cavalo. Além de que o cavalo é mão de obra, o cavalo tem que alimentar, o cavalo faz barulho, o cavalo você não tem como cuidar dele da maneira correta, enfim, uma série de coisas que eles usavam, claro, estavam no local, ia para outro ali próximo, sabia que não tinha nenhuma volante em perseguição, coisa desse tipo, tinha uma estrada que dava para ir, eles iam na estrada. Isso aí aconteceu algumas vezes, sim, com certeza. Mas no dia a dia, realmente, eles não tinham cavalo nenhum. Uma outra coisa interessante que aconteceu com o Candeeiro também, em 1997, se eu não me engano, ele vinha participar de um encontro aqui em Fortaleza. Ele e a Sila, no encontro promovido pela Universidade Federal do Ceará. O que acontece? Quando pegaram o Candeeiro em Buíque e chegaram no aeroporto em Recife, o avião atrasou. Aí ele cismou. Ele disse, se o avião atrasou é porque não era para eu ir, eu não vou. E foi aquela celeuma, aquela confusãozinha e tal, e ele acabou que ele não embarcou. Não teve quem fizesse. Ele disse, o avião atrasou, então é porque não era para eu ir. Para vocês verem como realmente eles tinham essa história, né? Não falo nesse caso de superstição, mas de um mau agouro, né? Como se diz. Então isso aconteceu muitas vezes depois do cangaço. Imagine na época do cangaço, onde qualquer coisinha era motivo para eles ficarem atentos. Uma outra curiosidade também em relação ao futebol. Eu disse uma vez que um dos cangaceiros me falou que um dia eles bateram uma bola lá onde eles estavam. E muita gente me perguntou isso, vive me perguntando, dizendo que não podia acontecer, porque não tinha futebol. Gente, quando o Lampião tentou invadir Mossoró, pouca gente sabe, mas estava tendo um campeonato de futebol lá na cidade.
lá em Mossoró. Então o futebol não era uma coisa tão estranha para eles. Tá certo? O futebol não era uma coisa tão estranha para eles, de se algum dia eles tiverem jogado futebol, uma coisa rudimentar, claro, porque nem bola eles deviam ter, mas eu não vejo nem nada de impossível numa história dessa. Teve um fato curioso também, quando a Rede Globo fez aquele encontro entre o Panta de Godoy e o Candeeiro, que o Panta de Godoy foi armado para esse encontro. Eles iam se encontrar lá no auditório, ia ter uma coletiva e tal, e ele foi armado. Quando a turma viu, ele estava com a arma na cintura. E, inclusive o Jário disse que foi aquela celeuma, tal, vão ter que tirar essa arma dele, sargento não pode entrar armado, e ele não, que eu não confio em cangaceiro, até que depois de muita insistência ele desistiu e entregou a arma. E os dois entraram, sentaram lá para a coletiva, e quando viram, ele estava com uma faca, uma peixeira do lado da cintura, sentado lá na mesa. Ou seja, não confiava de forma alguma, muito embora tenham ficado amigos e apertaram as mãos depois, e aquela guerra realmente, aquele ranço tinha acabado. Um colega aqui perguntou se eu tenho outra coisa gravada com a Maria de Juriti, além de um pequeno trecho que eu postei no vídeo, ela com o Kidelmi. Um clipezinho pequenininho, alguns segundos, 1 minuto, não sei. Tenho sim, só que eu nunca postei esse vídeo. Por quê? Porque quando nós estivemos lá, ela disse que não queria gravar, que não ia gravar. Então, depois da gente conversar um pouquinho com ela, eu devo ter gravado ainda uns 20 a 30 minutos, eu acho que foi a pessoa que eu menos gravei, foi com ela, porque ela não queria realmente. Eu gravei isso e isso está comigo guardado, eu nunca postei, não sei se vou postar. Por quê? Porque ela pediu para não gravar, deixou que gravasse um pouquinho, tal, mas não queria. E o que é que acontece, gente? Eu ter isso guardado e nunca ter mostrado, por favor, esqueçam aquela coisa que algumas pessoas dizem, que nós queremos esconder a história, e isso e aquilo outro. Tem nada a ver, pessoal. Eu nunca mostrei. Por quê? Porque isso envolve sentimento, envolve família, é uma coisa bem pessoal, não vai acrescentar em nada o que a gente já sabe, e eu só respeito aquelas pessoas que eu conheci. Se algumas pessoas acham que o que eu estou fazendo é esconder a história, meu amigo, você pode achar, vocês que pensam assim, pode achar o que quiserem. Se vocês mostrariam, problema de vocês. Eu respeito as pessoas que eu conheci, as pessoas que me receberam tão bem e que eu disse para elas que não iria fazer isso e não vou fazer. Até porque não vai mudar em nada. Existe até um ditado que diz, para as coisas se amanhecerem, só depois da 3ª, 4ª geração. Então pronto, isso vai ter o tempo. Depois da 3ª, 4ª geração, isso vai ter o tempo. Porque até os filhos e os netos, a coisa ainda está muito à flor da pele. E eu vou respeitar e vou manter a palavra dada. Vocês que pensam diferente de mim, digam o que quiserem. Eu fui criado assim, eu aprendi a ser assim e manter uma palavra, e eu vou manter essa minha palavra enquanto eu puder. Depois que eu não estiver mais aqui, aí é outra história. Mas só que eu tenho certeza que a maioria de vocês que assistem aqui o canal sabem que o que eu estou dizendo é uma coisa sensata, é uma coisa que eu acho que qualquer um dentro do seu senso normal faria no meu lugar. Por que eu vou mostrar uma coisa se a pessoa pediu para eu não mostrar? E ela acreditou em mim. Eu vou mostrar simplesmente porque um e outro está dizendo que eu estou escondendo alguma coisa? Me desculpe, mas essas pessoas que dizem isso, bom, deixa para lá. Deixa eu ver aqui se tem mais algum detalhe aqui para eu falar para vocês, que eu anotei isso aqui rapidamente. Sim, pessoal, queria dizer que nós vamos ter aí algumas lives aí muito interessantes. Queria só frisar que todas as minhas lives vão ser terça-feira, às 8 horas da noite. Uma vez por mês ou a cada 40 dias. Eu vou procurar sempre manter as terças-feiras. Não vou fazer live com frequência, porque eu acho que eu não tenho condição de fazer isso. E uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias, está bom demais. E a gente já tem algumas aqui já agendadas para a gente gravar com temas bem interessantes, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E também o Cangacieu. Vai vir muita gente boa aí com o Cangacieu, que eu tenho certeza que vai ser muito bom vocês ouvirem.
essas pessoas falando, e enquanto eu vou falando o que eu estou falando agora e postando essas outras coisas, eu estou devagarinho resgatando as coisas antigas, os depoimentos antigos. Já já eu volto a postar novamente, tá certo? Na hora que eu conseguir resgatar mais um pouquinho, eu vou colocando. Inclusive, uma outra pessoa também me pediu para eu postar o depoimento de Durval todo. Pessoal, o depoimento do Durval, nós gravamos muitas horas com o Durval, foi muita coisa. Eu vou também resgatar o Durval direitinho, tudo ao seu tempo, e vou postar mais coisa de Durval, como eu posto de todo mundo. O que ele disse de polêmico, vocês já sabem, e um dia também, quando eu fechar a minha pesquisa em relação às polêmicas que o Durval disse, aí eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. Vocês podem ter certeza disso. Mas, por enquanto, eu ainda não consegui fechar essa pesquisa, mas vou fechar. Uma vez eu levei a Cila para falar num colégio aqui em Fortaleza. Estava eu, Hélio e o Daniel Lins, o sociólogo e pesquisador Daniel Lins, que escreveu um livro sobre as mulheres no cangaço. E também escreveu um livro sobre a Cila. O primeiro livro dele foi até lançado primeiramente na França, depois foi que ele lançou aqui no Brasil. E a gente rodou muito com a Cila, eu e ele, a gente levou a Cila em vários locais. E nesse colégio aconteceu um fato curioso, que é bom que vocês escutem essa história para vocês verem quando as pessoas dizem, simplesmente pela primeira impressão, dizer fulano é mentiroso, fulano mentiu. Lá nesse colégio, auditório lotado, aconteceu duas coisas interessantes. Vamos primeiro para a história da mentira, como é que eu analiso as coisas e como é que outras pessoas analisam de uma forma totalmente diferente. Perguntaram a Cila sobre Lampião em Juazeiro. O que é que a Cila disse? Isso é conversa. Eu nunca fui com Lampião em Juazeiro, nem com Zé Sereno. A gente nunca andou lá. Ela mentiu? Não. Ela não mentiu, não. É preciso que a gente analise isso. Por que ela disse isso? Porque durante o pouco tempo que ela passou no cangaço, em torno de 2 anos, ela nunca foi a Juazeiro, nem com Lampião, nem com Zé Sereno. Tanto é que na hora lá, eu pedi a palavra e fui lá à frente e fui explicar que, na época que Lampião esteve em Juazeiro, a Cila ainda era longe de entrar no bando. Ou seja, ela contou o que todos os remanescentes contavam sobre o cangaço, gente, é preciso que se entenda que eles contavam a vida deles no cangaço. Nenhum dos remanescentes, com raríssimas exceções, conheciam a história do cangaço. Nenhum deles. Eles conheciam o que eles viveram. O que eles viveram. Então a Cila não mentiu quando perguntaram isso a ela, ela disse que não. Só que eu fui lá e expliquei a situação. Talvez dos remanescentes, aqueles que escaparam lá de Angica, enfim, que não foram mortos e que se entregaram depois, talvez o Ângelo Roque, o próprio Zé Sereno, que era chefe de bando, conhecesse algo além do que os outros conheciam do dia a dia. Cila, 25, Adília, Durvinha, esse pessoal todo, eles não conheciam a história do cangaço. Eles conheciam o que eles viveram no cangaço. E pouca gente sabe separar isso. Muitas coisas, às vezes, que eu via perguntar, por algumas pessoas perguntarem, digamos, a 25, ele não sabia responder porque não era da alçada dele. Ele não era chefe de grupo, ele não era cangaceiro importante, ele, muito embora ele tenha passado quase 6 anos no bando, é muito tempo, 25 passou quase 6 anos no cangaço, então é muito tempo, mas ele não conhecia as entrelinhas do cangaço. Ele era um soldado, digamos assim. Ele não conhecia quem eram os poderosos, isso, aquilo, outro, fugia. Ele não conhecia as entrelinhas do cangaço, isso é fato. Então a gente tem também que saber entender que eles não tinham como dizer certas coisas que algumas pessoas e que nós mesmos perguntávamos. Com raríssimas exceções, eles sabiam um nomezinho aqui, outro acolá, algum detalhe, mas nada mais do que isso. E quando terminou essa palestra que a Cila estava no colégio, uma coisa que me chamou a atenção que era só jovens. E fizeram uma fila de meninas, principalmente de mulheres, para abraçar a Cila. Muitas delas, depois do que a Cila narrou da vida dela, estavam na fila chorando literalmente. Quando chegava perto da Cila, tinha delas que se tremia.
e abraçava a Sila, pedindo para ela passar um pouco daquela força dela para elas, uma coisa desse tipo. Foi um fato bem interessante, pena que eu não gravei, eu não estava com uma câmera nesse dia, eu participei de muitas palestras, de muitos eventos que eu não gravei, claro, não tinha como eu gravar tudo, e essa foi uma oportunidade que eu podia ter gravado, porque foi uma coisa bem inusitada. Para vocês verem como é o destino, pessoal. Falar um pouquinho aqui do Moreno e do Tenente Pompeu Aristides de Moura. Veja bem como é as coisas. O Moreno, quando era jovem, quis ser policial. Tentou por 2 vezes e foi recusado porque, segundo ele, era muito jovem e muito franzino. E não conseguiu entrar para as volantes, apesar de ter tentado algumas vezes. Acabou que virou cangaceiro. Tenente Pompeu Aristides de Moura, quando era jovem, tentou ser cangaceiro, porque achava bonito. Mas quando ele quis entrar, o jararaca, aquele jararaca lá de Mossoró, não deixou que ele entrasse, dizendo que ele era muito novo, que da outra vez levava ele. Resultado, ele entrou para as volantes. Para vocês verem como, na época, o sertanejo não tinha muitas opções, né? E as opções que tinha, entre elas, era ser cangaceiro ou ser volante. É uma coisa meio estranha. E onde é que os dois se cruzam novamente? Como é o destino, é uma coisa terrível. Na morte de Virgínio. O Tenente Pompeu, na época soldado, foi um dos volantes que atirou no grupo com o qual Virgínio comandava e Moreno estava junto. Quando Virgínio foi baleado e Virgínio acabou morrendo. Dizem até que o tiro que realmente matou Virgínio foi dado por Moreno. Isso é uma coisa que eu sempre tive como é que eu vou dizer? Eu sempre achei isso, não só eu, como a própria Lili e o próprio João, filho de Moreno e Durvinha. Por que a gente desconfia disso? E eu? Porque sempre que a gente falava de Virgínio, o Moreno se emocionava de uma maneira diferente. Não era uma coisa de emoção, lembrando do antigo companheiro amigo, do antigo chefe. Era uma coisa como se fosse um remorso. Ele até chegava a chorar. Era uma coisa meio estranha, mas os dois se encontraram anos depois, nesse tiroteio, onde Virgínio foi morto. Um quis ser cangaceiro, virou volante, um quis ser volante, virou cangaceiro, e anos depois os dois se encontraram nesse momento importante da história do cangaço. E um colega perguntou quando é que eu vou ajeitar o meu óculos, né? Que só tem uma perna. Amigo, breve, na hora que eu tiver tempo, eu ajeito. Por enquanto vai seguindo aqui do jeito que dá. E nesses dias, pessoal, vou postar aqui no canal um negócio muito bacana, que foi quando nós participamos da gravação da minissérie Sedição de Juazeiro. O ator Ari Sherlock, que estava interpretando o Padre Cícero, ele ficou tão parecido com o Padre Cícero, gente, que quando a gente levou ele um dia para gravar uma cena em um determinado local na cidade, estava tendo uma daquelas romarias. Quando o Ari Sherlock chegou, todo vestido de Padre Cícero, gente, vocês não fazem ideia do que aconteceu. Vocês não fazem ideia, vocês vão ver no vídeo. Muita gente achando que era o próprio Padre Cícero que estava ali naquele momento, que tinha, digamos, descido ali naquela hora, e as pessoas... Foi uma coisa incrível, foi uma coisa incrível. Era gente pedindo bênção, gente pedindo milagre, gente tocando nele, gente chorando, uma multidão. Foi uma coisa assim, fora da realidade, totalmente fora da realidade. Para vocês verem como o padre ainda é uma pessoa muito importante ainda hoje no imaginário popular das pessoas. E eu vou tentar postar isso daqui para domingo, eu vou tentar ver se eu consigo postar esse vídeo que eu já achei e já estou digitalizando e espero estar mostrando aí logo para vocês. Ok? É isso aí, abração para todo mundo.